Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 13ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. No programa Ponto de Encontro desta semana, nós vamos acompanhar o programa Razões da Fé, produzido pela Pastoral da Comunicação da nossa Diocese de Caxias do Sul e que a cada semana é reproduzido na Rádio Miriam Caravaggio, a rádio da Diocese. Nesta semana nós vamos dar continuidade ao nosso processo de conhecimento, de aprendizado sobre o Concílio Vaticano II. O Padre Leonardo Lucian Dalosto, da Paróquia Santa Rita de Cássia, aqui de Caxias do Sul, nos ajuda a compreender um pouco mais sobre este belo e importante passo que a Igreja, no mundo todo, deu na década de 60 e que está em processo de implementação ainda hoje em todo o mundo. Padre Leonardo, quais foram as principais mudanças litúrgicas propostas pela Sacrosanctum Concilium, a Constituição do Vaticano II? Por que isso aconteceu e como isso é compreendido na atualidade? Bom, então a Sacrosanctum Concilium é o documento final, a Constituição sobre liturgia. E é interessante pensar que João 23, quando iniciou o concílio, foi ele que pediu que a primeira discussão fosse exatamente sobre o esquema em relação à liturgia. Por quê? Porque era a reforma mais evidente que nós tínhamos naquele momento, a reforma litúrgica. Pensemos que lá no século IX, Carlos Magno impõe o latim como língua litúrgica. Naquele período, o latim já era língua morta, quer dizer assim, já não se falava mais latim, né? As línguas já eram neolatinas. E a liturgia começa a ser pensada em latim. No Concílio de Trento, passados 600 anos desse evento, os irmãos da Reforma, né, luteranos, anglicanos, presbiterianos, começam a celebrar as suas liturgias nas suas línguas, chamadas línguas vernáculas. Então, na Inglaterra, se vai celebrar em inglês, na Alemanha, em alemão. A Igreja, como resposta a isso, diz assim, não, os católicos devem celebrar em latim. Falamos aqui, século XVI. Né? Passaram mais 400 anos para que nós possamos começar a pensar uma reforma litúrgica que envolvesse, de fato, os cristãos católicos na celebração do mistério. Então, a Igreja que antes celebrava para os fiéis, agora pensa em celebrar com os fiéis. O grande giro do Concílio Vaticano II em relação à liturgia é a ideia de que primeiro nós celebramos o mistério pascal de Cristo, não é apenas como se entendia em Trento o sacrifício de Cristo, mas é a Páscoa de Cristo, ou seja, sua paixão, morte, ressurreição e ascensão, ou seja, todo o mistério pascal de Cristo, mas que quem celebra não é o clero ou o sacerdote, né? Mas quem celebra é a Igreja, é a comunidade cristã. O Concílio de Trento, no século XVI, assim, por assim dizer, firma demais a ideia de que quem tem que celebrar é o presbítero, o padre, para bater novamente nos protestantes. O Concílio Vaticano II, passados 400 anos, trabalha a ideia de que quem celebra é a comunidade cristã. Então, o que nós teremos na reforma do Concílio de Vaticano II, presente na Sacrosanctum Concilium, é, em primeiro lugar, a meu ver, a ideia de que quem celebra é a Igreja, é a comunidade cristã. Toda ela celebra, né? Porque existem dois, não sei se dá para dizer assim, acho que talvez não seja melhor dizer isso, mas existe o sacerdócio universal dos fiéis, ou seja, toda a Igreja é sacerdotal, e a serviço desse sacerdócio, existe o sacerdócio presbiteral ou ministerial dos padres e dos bispos, mas um serve ao outro. Então, é a Igreja cristã que está celebrando. E o que ela está celebrando? O mistério da Páscoa de Jesus, sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Por isso, a liturgia da Igreja começa a ser pensada não tanto apenas como o sacrifício, mas também como o banquete. A forma do sacrifício de Jesus, a forma da Páscoa de Jesus chegar até nós é o banquete eucarístico, é a grande festa a ser celebrada. E aí sim, claro, se pensar lá depois, especialmente após o concílio, como facilitar isso, né? Como trazer essa celebração para o comum do povo de Deus, para a realidade do povo de Deus. E um dos obstáculos primeiros a serem vencidos é o obstáculo da língua.
Como é que eu vou querer que as pessoas celebrem ativamente, conscientemente o mistério, se elas não entendem o que está sendo dito, não conseguem compreender aquilo que está sendo falado? E por isso a língua vai ser uma das reformas mais visíveis que permanece até hoje para nós, né? Quer dizer, ninguém mais pensa no Brasil, exceto grupos radicais, né, e conservadores, ninguém mais pensa no Brasil em celebrar em outra língua que não a língua falada do nosso povo, que é o português. Como também na Itália, como também na Alemanha, como também na Espanha. Ou seja, a Sacrosanto Concilium traz para dentro da comunidade cristã aquilo que é próprio seu, a capacidade de entender que ela celebra, a igreja celebra. Perfeito. E como a Dei Verbum influenciou na compreensão da revelação divina e da Sagrada Escritura na igreja? Ok, a Dei Verbum é uma constituição dogmática. A Sacrosanto Concilium, ela é apenas chamada Constituição sobre Liturgia. A Dei Verbum é uma constituição dogmática. Significa dizer que ela lhe traz o momento atual, o pensamento atual da igreja sobre a doutrina em relação à revelação. O que é a revelação? A revelação é o manifestar-se de Deus dentro da história. Aquilo que eu comentava um pouquinho antes, no primeiro bloco, nós cremos que Deus falou com o ser humano, né? Então tem todo o testemunho da revelação no Antigo Testamento, e falou de forma definitiva através do Filho, o Novo Testamento, Jesus. Muito bem. O que a Dei Verbum traz para nós como novidade primeira? A ideia de que este falar de Deus não é um comunicar de verdades, mas é um estabelecimento de relação. Tá? Até o Vaticano II se imaginava que Deus comunicava ao ser humano a verdade também em relação à sua salvação. O Vaticano II compreende que a revelação é um relacionar-se de Deus com o ser humano. Como é que Deus comunica quem Ele é e como é que nós iremos ser salvos? Estabelecendo um vínculo conosco. Ou seja, a revelação é uma relação. Por isso a Dei Verbum diz que Deus fala conosco como quem fala com amigos. E se entretém conosco, perde do seu tempo, usando categorias nossas, né? Mas perde do seu tempo conosco. Como nós gastamos nosso tempo com os nossos amigos. Então, nesse sentido, a Dei Verbum, ela faz uma virada na compreensão da verdade. A verdade não é tanto algo que nós recebemos e aprendemos, mas é uma relação que estabelecemos com Deus. Francisco retoma muito isso, porque ele fala, a verdade é um encontro. Quando ele diz que a verdade é um encontro e não algo a ser aprendido, ele está retomando exatamente a ideia que está lá na Dei Verbum. Deus estabeleceu com o ser humano um vínculo, uma comunhão, né? E essa comunhão nos faz compreender quem Ele é, nos faz compreender quem nós somos e nos faz compreender qual é o desejo de Deus. O desejo de Deus é a salvação. A Dei Verbum nos esclarece claramente que o estabelecer o vínculo com Deus é já o processo de salvação, que depois na morte se torna eterno. Mas a salvação é já estabelecer este vínculo com Deus, que começa na nossa história humana. E ao falar da Escritura, como é que a gente poderia trabalhar? Eu recordo quando a nona dizia que eles não tinham a Bíblia em casa porque não era acessível ao povo. Eu lembro também, a gente voltando um pouquinho na questão da liturgia, quando eu ia para a missa com a nona, ela rezava o terço, né, porque é da época que se rezava em latim, né? Mas sobretudo olhando a parte da Escritura. Como foi também essa recepção do povo utilizando a Bíblia, a Escritura em casa, tendo acesso à Bíblia? Ok. Primeiro temos que entender o seguinte, a recepção do Vaticano II ainda está acontecendo, né? Passados 60 anos do concílio, não é que nós o tenhamos recebido de forma integral. Nós ainda o estamos recebendo, ainda estamos nos adaptando a ele. Porque pensemos, por exemplo, que até pouco tempo atrás tínhamos padres e bispos que participaram daquele momento. E, portanto, estavam fazendo o processo de conversão ao concílio, né? Dom Benedito Zorzi, nosso segundo bispo diocesano, foi padre conciliar. Foi padre conciliar, participou das sessões conciliares, sim. Então, quer dizer, nós estamos ainda como igreja em um processo de recepção conciliar, que é um outro processo. Quer dizer, existe o pré-concílio, a preparação,
o concílio, que é o evento, e a recepção conciliar, que pode demorar 1 século, 2 séculos, né? Pensemos que o Concílio de Trento, por exemplo, chega no Brasil no século XIX, mas ele foi celebrado no século XVI. Então, a recepção é outro processo. Na questão da escritura, o problema qual é? Voltamos ao século XVI, né? Lutero, no século XVI, faz a primeira tradução da escritura para as línguas modernas, então, do grego e hebraico para o alemão. Na época, a Igreja Católica não aceita isso, né? E deixa claro, e isso fica estabelecido, que a única versão oficial para os católicos é a chamada Vulgata de São Jerônimo, que está toda em latim. Portanto, o texto bíblico para os católicos era inacessível por questão linguística. Quer dizer, ninguém sabia mais latim, exceto o clero, portanto, só quem lia a escritura era o clero da igreja, né? Evidentemente que no começo do século XX começam a surgir algumas versões em línguas modernas, muito controladas pela igreja, mas aquilo que as pessoas tinham nas casas, que ainda hoje você consegue encontrar, eram as chamadas histórias sagradas, que eram livros onde você contava a história que estava na escritura. Então contava a história de Moisés, o Gênesis, enfim, mesmo os evangelhos, né? Era um livro onde você tinha, por exemplo, transformado em crônica, em história, aquilo que são os textos bíblicos. Nós não tínhamos contato com a escritura. O Concílio Vaticano II exatamente pede que nós tenhamos contato com a escritura e não só. Pede, por exemplo, que a alma de toda a teologia da igreja seja a própria escritura, né? E que a liturgia da igreja contemple toda a escritura. Então nós fazemos uma grande virada nesse sentido e dizer assim, olha, nós que acabamos ao longo dos séculos tirando das mãos do povo de Deus a escritura por medo de que as pessoas interpretassem de qualquer jeito e pudessem não só criar outras igrejas, mas inventar outras doutrinas, agora estamos recolocando, né, pouco a pouco nas mãos do povo de Deus a escritura e estamos tentando ajudar as pessoas a lê-la, a interpretá-la. Por isso que o Vaticano II fala não só da escritura, mas fala também da tradição da igreja, ou seja, a escritura ela nasce na tradição da igreja, né? E ela é lida e interpretada dentro dessa tradição. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 13ª Semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 13ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Nós vamos continuando a exposição do Padre Leonardo Lucian Dalosto, da Paróquia Santa Rita de Cássia, sobre o Concílio Vaticano II. Nós extraímos esta parte do programa Razões da Fé. Programa Razões da Fé que é produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese e que é reproduzido a cada domingo pela Rádio Miriam Caravaggio, a rádio da Diocese de Caxias do Sul. A íntegra do programa está no YouTube da nossa Diocese de Caxias do Sul. Acompanhe. Como a Constituição Dogmática Lumen Gentium contribuiu para a compreensão da Igreja
no Vaticano II e após o Vaticano II. Ok. Primeiro, só comentar algo que eu não comentei quando falei da Dei Verbum. Quando o concílio começa a discutir a Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia, as discussões são muito tranquilas porque a reforma era evidente. Quando vem para os bispos discutirem o esquema sobre a revelação, que à época se chamava de fontibus, ou seja, das fontes, esse esquema vai ser completamente rejeitado, né? O Dei Verbum que nós temos hoje, ele não é o esquema que foi preparado pelo Vaticano, ele veio por outros meios. O mesmo acontece com o esquema de Ecclesia, ou seja, o esquema sobre a igreja, que hoje nós chamamos de Lumen Gentium, ele também não foi o esquema primeiro organizado pelo Vaticano. Ele foi um esquema que veio depois, né? Uma reorganização. O que se quer dizer com isso? Que o concílio como tal, ele toma as rédeas de si mesmo. Ele não é uma grande reunião controlada pela Cúria Romana, pelo governo da igreja em Roma. Não é uma reunião controlada pelo Papa, mas os bispos, de fato, têm uma grande liberdade para pensarem a igreja como tal. A Lumen Gentium, o que ela nos traz? Ela nos traz a ideia da igreja como um grande mistério de comunhão, ou seja, o que é a igreja? A igreja é um mistério, porque ela possui uma realidade humana, visível, social, histórica, mas ela também possui uma realidade divina, invisível, que não é histórica, que é eterna, né? E como categoria, para entender como imagem privilegiada, o concílio traz para nós a imagem bíblica do povo de Deus. É este povo de Deus que caminha na história, animado pelo Espírito Santo, que é a igreja. Então a Lumen Gentium, ela compreende a igreja como um grande mistério, é uma realidade humana e divina, mas ela não perde de vista e, por assim dizer, melhor até dizendo, ela recupera para nós uma grande imagem bíblica, que é a imagem do povo de Deus. Nós somos um povo, nós somos uma comunidade. Por que essa imagem é fundamental no Concílio Vaticano II e para nós hoje? Porque a imagem do povo de Deus, ela trabalha a igualdade entre os fiéis. Nós todos somos iguais pelo batismo. Nós nos diferenciamos pelos ministérios no interno da igreja, mas são ministérios de serviço, tá? No pré-concílio Vaticano II, a ideia de igreja era a ideia de sociedade perfeita. E nessa sociedade perfeita, você tinha duas categorias: o povo, os fiéis, e o clero, né? Se a gente pega os documentos de Pio X, lá no começo do século XX, a ideia era muito clara. A igreja tem dois grandes grupos, né? Um grupo que manda e um grupo que obedece. Pio X diz isso literalmente, né? A igreja há dois grupos, um que manda, o clero, um que obedece, que são os leigos. Ou seja, a igreja chamada docente, que ensina, e discente, a igreja que aprende. O Concílio Vaticano II, ele desmonta essa lógica, literalmente. Ou seja, não há mais dois grupos, mas há uma única grande comunidade que é igual pelo seu batismo, e, portanto, pela sua vocação à santidade e pela sua vocação à missionariedade, né? E ao interno desta comunidade existem ministérios distintos, mas sempre a serviço dessa comunidade. Então, o clero, ou seja, o Papa, os bispos, os padres, não estão acima do povo de Deus, mas estão no interior do povo de Deus. A grande revolução que o Concílio Vaticano II faz é a partir da imagem do povo de Deus, porque traz de volta para nós a lógica da igualdade entre todos os fiéis, né? É algo que nós ainda não conseguimos, por isso estamos em recepção do concílio, não conseguimos ainda estabelecer plenamente nas nossas comunidades. O Papa Francisco, vamos falar um pouquinho dele depois, né? Mas Francisco, quando fala da ideia de uma igreja toda sinodal, ele fala a partir da ideia do povo de Deus, ou seja, uma igreja toda corresponsável pelo anúncio do evangelho. É uma igreja que não pode ser pensada como uma pirâmide, em que o clero está em cima e o povo está embaixo, mas é uma igreja que tem que ser pensada de forma circular, como uma comunidade que caminha unida na história. Qual foi o papel da Constituição Pastoral Gaudium et Spes no Concílio Vaticano II? Ok. Então, nós temos no Concílio Vaticano II 4 constituições, né? Falamos da Constituição sobre liturgia,
Nós temos duas constituições dogmáticas, a Dei Verbum sobre a revelação e a Lumen Gentium sobre a Igreja. Significa dizer que essas duas constituições, elas trazem doutrina sobre a revelação e sobre a Igreja. E nós temos a Constituição Pastoral, essa é uma novidade, sobre a Igreja no mundo. Alguns teólogos dizem que a grande novidade do Concílio Vaticano II foi a Gaudium et Spes. Eu não sei se dá para afirmar isso, porque a Gaudium et Spes ela também depende, em grande parte, da Lumen Gentium e depende também da Dei Verbum, né, para se entender. Mas, quando a gente pega a Gaudium et Spes, o primeiro parágrafo ele é belíssimo, porque ele diz o seguinte, que a gente entende já a tônica da Gaudium et Spes. Diz assim, as alegrias e esperanças, angústias e tristezas dos homens de hoje, especialmente dos pobres, são também alegrias e esperanças, angústias e tristezas dos discípulos de Cristo. O que a Gaudium et Spes faz? Ela recoloca a igreja dentro da realidade. Ou seja, a igreja que foi pensada como uma sociedade perfeita para fora da realidade, ou seja, quase que paralela ao mundo, agora é pensada como uma comunidade inserida na realidade. E essa realidade, dentro da qual nós estamos inseridos, nos atinge, e nos importa, e nos preocupa. Então, tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, diz respeito à igreja. Por isso que a Gaudium et Spes tematiza todos os grandes eixos temáticos em relação ao ser humano, né? Naquele momento especial, pensemos que década de 60 nós estamos no período chamado Guerra Fria, então nós temos o grande problema entre Ocidente, né, Oriente, entre Estados Unidos e Rússia, toda aquela questão, né, o medo da possibilidade da eclosão de uma terceira guerra mundial, de uma guerra atômica, enfim, chamada Guerra Fria, que de certa maneira nós estamos agora sentindo também os ventos de uma nova Guerra Fria, mas enfim, isso é outra discussão. Mas, naquele momento, a igreja diz assim, olha, tudo aquilo que diz respeito ao mundo, ao ser humano, à realidade, diz respeito a nós. Né? Talvez as pessoas recordem, para entender isso, que antigamente no passado, não tão distante, mas 70 anos atrás, 80, quando se celebravam nas comunidades as missões populares, à frente da igreja, após a missão, se colocava uma cruz com uma inscrição latina que dizia Salva animam tuam, ou seja, salva a tua alma. Era uma ideia de salvação muito individual, de preocupar-me com a minha salvação. A Gaudium et Spes traz para a igreja a preocupação da salvação da humanidade. Ou seja, nós não nos preocupamos apenas conosco mesmos, nós nos preocupamos com a realidade como tal, com o ser humano como tal. E mais, a gente pode dizer, nós só nos salvamos se somos comunicadores de salvação. Ou seja, nós só nos salvamos se de fato no centro de nossa preocupação está o ser humano, que está no centro da preocupação de Cristo. Na Fratelli Tutti, Papa Francisco traz isso muito claro. Precisamos nos dar conta que estamos todos no mesmo barco, ou nos salvamos todos, ou não se salva ninguém. Ou naufragamos todos, exato. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Se você nos acompanha nesta quinta-feira, fica com a adoração ao Santíssimo Sacramento ao vivo do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão, também ao vivo, da Santa Missa de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.